Eu chamo-me Cláudia Moura e sou um dos elementos da equipa da Papaya e sejam bem-vindos a este nosso primeiro podcast, o Papaya Bem. Este será o primeiro de 13 podcasts e esperamos que se divirtam tanto como nós nesta viagem. Fiquem à vontade para enviarem as vossas sugestões e opiniões para o nosso e-mail e guia ou WhatsApp. Hoje é o nosso primeiro podcast e vamos falar sobre o amor e a sexualidade nos dias de hoje. Convidamos o Dr. Fernando Mesquita e a doutora Ana Paulino. Passo a apresentá-los. A doutora Ana Paulino é psicóloga, conselheira em sexologia clínica e formadora em diversas áreas da saúde e desenvolvimento pessoal. Em 2020 cria a FLAIR com o objetivo de ajudar outras mulheres que as pudesse empoderar em relação à sua saúde mental e física, nomeadamente em relação à saúde sexual e reprodutiva. Na sua conta de Instagram, flair.concept, é o espaço digital onde a doutora Ana Paulino dá asas à sua voz e a de outras mulheres que querem e precisam de ser ouvidas. Passem por lá, que é uma conta que merece ser lida e vista. No que diz respeito agora ao Dr. Fernando Mesquita, é psicólogo clínico e sexólogo já com mais de 20 anos de experiência a trabalhar na sua paixão, como o próprio diz. O seu currículo tem a lista infindável de colaborações em congressos, formações, revistas, jornais e programas de TV. Ajudar pessoas a ultrapassarem dificuldades no campo da saúde mental, sexual e da vida conjugal é a sua missão. É perito a tratar temas complexos com a leveza que a vida merece. Na sua conta de Instagram, Dr.Fernando Mesquita. Ok? Estão bem apresentados? Sim, senhora. Está ótimo. Muito bem. Então, para iniciarmos aqui o tema amor versus sexualidade, eu vou ler aqui um excerto do livro do Miguel Esteves Cardoso, O Amor é Fodido. É do prefácio que foi escrito pelo Ricardo Araújo Pereira. Então eu passo a ler. O amor costuma ter, apesar de tudo, boa imprensa, o que, pensando bem, é incompreensível. Dizer que o amor é fodido é, finalmente, tratá-lo como ele merece. É resumir, para quem não quer perder tempo com eufemismos eruditos, a etimologia da palavra paixão. O amor anda fodido, não anda fodido. Portanto, e passo aqui a palavra às senhoras, primeiramente, se o Dr. Fernando me permite, à doutora Ana Paulino. Doutora Ana, o que é que acha? Obrigada pela apresentação e pelas palavras. Bem, em relação a essa pergunta especificamente, como é que ele anda? Bem, aqui relativamente ao amor em si, o conceito de amor, esse eu prefiro sempre deixar para os poetas e para os artistas, que acho que melhor do que nós clínicos o conseguem definir. Nós falamos de questões como vínculo, como intimidade, como compromisso, como sexualidade, e tudo isso é que faz parte do que nós vulgarmente conhecemos como o tal amor romântico, não é? Claro que também depois, associando aqui todo aquele conceito de paixão, em que aqui já incluímos a questão da atração sexual. Agora, aqui realmente podemos dizer que estas questões relacionais, os relacionamentos, tiveram aqui alterações significativas nos últimos tempos. E todos nós já estamos um bocadinho aqui cansados deste tema da pandemia, mas a verdade é que temos que reconhecer que a pandemia veio aqui alterar toda esta questão também do que é a vivência dos relacionamentos, da sexualidade e do amor também, por assim dizer, não é? Portanto, essas transformações, muitas delas questões um bocadinho mais negativas, aqui em termos do desejo, por exemplo, sexual, se falamos aqui em termos de casal, por exemplo, houve aqui algumas, e também a nível individual. Sabemos que aqui os tempos de crise, não é? Situações de crise nos trazem instabilidade, incerteza, medos, ansiedades, não é? E que isto vai ter um impacto significativo depois nas nossas relações de intimidade, no nosso desejo e na nossa sexualidade. Porque tudo isso está associado ao que nós chamamos, ao nosso ajustamento emocional, e isto é o que é trocado por miúdos, portanto, se eu não estou bem emocionalmente ou psicologicamente,
a minha sexualidade também não vai estar ou vai ser afetada por isto, não é? E percebeu-se uma das questões, por exemplo, em casal, que se percebeu aqui em tempos de pandemia, com as quarentenas, com o maior tempo em casa, é que se agravaram aqui as questões do desejo sexual. Muitos casais vêm ter connosco na área da sexologia e da terapia de casal. As questões principais têm aqui a ver com o desejo, principalmente, depois com questões também ligadas ao orgasmo, mas muitos também perturbações ao nível do desejo. E houve aqui realmente diferenças de ritmos e de desejos no casal, ao passo que alguns casais passaram a estar mais tempo juntos, e isto pode ter sido uma oportunidade realmente aqui para melhorar as questões da atividade sexual ao nível da frequência, do desejo, mas noutros isto pode ter vindo aqui criar alguns problemas e em vez de os ter aproximado, fez o efeito inverso, que foi criar aqui alguns gaps e alguns conflitos e acabar por afastar aqui ao nível da intimidade, não é? Portanto, eu diria que sim, que ultimamente o amor tem estado um bocadinho do avesso por estas questões. Doutor Fernando, qual é a sua palavra sobre esta introdução? Eu estou de acordo com aquilo que a Ana acabou de referir, mas sem dúvida que o amor e a paixão é uma mistura de grandes emoções e sentimentos e hormonas, e aquilo que se costuma verificar é que quando este amor é correspondido, é uma coisa fantástica, não é? Ele se calhar passa a ser fodido e se calhar mais fodido ainda quando não é correspondido. Mas ele também pode ser fodido de bom, não é? Ou seja, pode ser muito bom. E passa a ser, Dr. Fernando, desculpe estar a interrompê-lo, pode aqui também haver aqui uma situação em que ele deixa de ser correspondido, não é? Portanto, e não sei se houve aqui estas situações, e fazendo aqui a ponto com a doutora Ana Paulino daquilo que referiu, é que esta questão do confinamento, a pandemia, esta aproximação, não é? A aproximação de espaço, se calhar levou aqui a um afastamento emocional e tornaram as coisas um bocadinho mais complicadas. É uma percepção errada minha ou não? Não. Os primeiros meses de confinamento tive muitos pedidos de ajuda de casais, porque estava a ser difícil gerirem a relação. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que até ao confinamento, felizmente as coisas agora estão a ser diferentes, mas até ao confinamento nós tínhamos estratégias para lidar com o stress que eram completamente diferentes daquelas que passámos a ter. Ou seja, estávamos estressados ou pelo trabalho ou até pela própria relação, nós íamos ao café com os amigos, íamos dar um passeio, íamos a um cinema com o nosso parceiro ou a nossa parceira, portanto tínhamos muitas atividades para fazer. A verdade é que de um momento para o outro todas estas estratégias desapareceram e as pessoas ficaram um bocadinho perdidas nesta questão. E um alvo que geralmente é fácil é o nosso parceiro ou a nossa parceira. Já em situações normais, é normalmente aquela pessoa com que nós descarregamos as nossas frustrações e as nossas ansiedades. Numa situação destas, passa a ser muito intenso aquilo que é vivido. Felizmente houve muitos casais que conseguiram superar isto e aquilo que eu costumo dizer é que tudo depende da forma como nós encaramos o confinamento. Se nós vimos aqui como uma oportunidade para fortalecer a nossa relação, porque até ao confinamento nós dizíamos normalmente que não tenho tempo para estar com a minha parceira ou o meu parceiro, não tenho tempo para a minha relação, então e agora que tiveram tempo não aproveitaram, não é? Ou seja, podíamos ter visto isto como uma oportunidade para fortalecer a relação, ou por outro lado se vimos isto como um castigo ou algo como obrigatório, é claro que a nossa raiva e a nossa frustração aumentou, e isto é que gerou o conflito muitas vezes, não pela própria relação, mas também pelo próprio facto de não termos ninguém com quem partilhar. Mas também é importante referirmos que o confinamento foi um alerta para aquilo que normalmente costuma acontecer. Não é por acaso que muitos casais, após o período de férias, pedem também existem muitos pedidos de ajuda por causa do período de férias. Ou seja, durante um determinado tempo andaram a pensar, ok, vamos tentar aguentar até às férias, porque isto provavelmente é do stress do trabalho, e depois nas férias vamos conseguir estar mais próximos um do outro. E muitas vezes este período é um período de decisão, é um período de nós vermos que realmente as coisas não estão muito bem na relação e de começarmos a tomar decisões ou de melhorarmos a relação através de um pedido de ajuda
a um profissional, ou então tomarmos uma decisão de que se calhar esta pessoa não é aquela que me faz sentir mais feliz e que eu mereço alguém que me faça sentir melhor do que esta pessoa com quem eu estou neste momento. Portanto, eu fiquei aqui na mesma, não sei, se calhar cada um faz a sua conclusão se o amor é fodido ou não. Eu concluo nesta fase que é extremamente fodido, extremamente complexo, como qualquer relação humana, não é? Portanto, é isso que nós estamos a falar, de relações humanas, e lidar com pessoas, conviver com pessoas, com tantas formas de estar e de ver o mundo, isso é extremamente complexo e é um desafio, portanto, muito mais quando nós assumimos uma relação, ou quando temos aqui uma relação monogâmica e normativa, que é o que estamos aqui a falar, não é? No entanto, podemos ir para outros caminhos, mas isso é realmente bastante interessante. Aquilo que se calhar concluímos aqui nesta conversa, porque falamos, acabou por ir para a questão da pandemia e do confinamento, o que estava mal acabou, o que estava bem saiu mais forte. É isto, é uma conclusão que se tira? Acho que é uma conclusão bruta, porque o que estava mal pode ter tido soluções, não é? E o que estava bom, se calhar, afinal não estava tão bom como nós pensávamos. Portanto, temos rótulos nas coisas, eu tenho muito receio de meter rótulos nas coisas e é preferível, cada casal é o seu casal e cada relação tem as suas próprias características. Mas então, sim, doutora Ana. Sim, eu também, aí também responderia depende, não é? Porque depende sempre, caso para caso. No meu caso, eu não acompanho casais, acompanho maioritariamente mulheres, são maioritariamente mulheres que me pedem ajuda. E houve uma atenção, isto não, a questão da pandemia e destas alterações não é tudo necessariamente negativo, porque isto foi uma oportunidade muito boa para nós todos, e aqui no caso especificamente falo das minhas pacientes, não é, mulheres, redefinirem toda esta história do que é o prazer, o que é o prazer tanto a dois como individualmente, o autoprazer, não é? Redefinir toda esta questão afinal do que é sexualidade, do que é que eu quero para a minha relação, se quero mesmo isto, se não quero, o que é que eu quero para mim, o que é que era melhor para mim. Portanto, isto veio trazer aqui também uma reflexão muito boa sobre nós e sobre os nossos relacionamentos. Portanto, eu aí também responderia depende. É sempre é o NIM, não é? Não se quer comprometer, ninguém se quer comprometer, estamos aqui todos assim um bocadinho. Mas a doutora Ana falou aqui uma questão, que é o seu corpo, por assim dizer, a área que mais trabalha é muito mais ligada às mulheres, e a questão é que eu faço, existe aqui uma forma de ver muito mais complexa, ou sermos complexos da forma de estarmos a ir a uma terapia de casal, a estar com um psicólogo. As mulheres têm muito mais à vontade com os homens. Como é que vocês lidam neste tipo de situação dia a dia? Qual é o vosso feedback? Porque estamos a lidar com emoções, não é? Portanto, e a forma como uma mulher lida com as suas emoções é completamente diferente, ou é diferente da forma como um homem lida. Isso também gera aqui algum conflito, não é? Portanto, como é que vocês notam isso na vossa realidade terapêutica? Não sei se a Ana quer falar primeiro. Ok. Sim, bem, é assim, maioritariamente aquelas questões que referi há bocado, não é? Tem muito a ver com situações aqui as principais queixas são baixo desejo, questões de dificuldades em atingir o orgasmo, pronto, maioritariamente são essas questões. E tudo isto, normalmente, quando não existe aqui uma causa identificada a nível biológico, fisiológica, porque nós também temos que ter tudo isto em consideração, não é? Nós, profissionais de saúde mental, às vezes tendemos a psicologizar tudo muito, mas nós temos um corpo, não é? E temos que ter em consideração também. No entanto, é claro que todas essas questões estão sempre também muito ligadas ao foro emocional. E depois também relacional, não é? E nesse aspecto eu posso dizer assim em termos gerais que me chegam mulheres muito envergonhadas, às vezes assustadas,
e que depois acabam por fazer um processo, lá está, de empoderamento, de informação, porque também existe muita desinformação, não só falta de informação, mas também desinformação, porque nós hoje em dia temos acesso a mil e uma coisas, mas às vezes desinformamos mais do que nos informamos. E depois coisa mais grave, não é? Exatamente, não é? Porque é muito fácil irmos ao Dr. Google e vermos tudo e mais alguma coisa, mas depois temos que andar aqui a desconstruir crenças completamente erradas ou até práticas perigosas, que até podem chegar a ser perigosas em termos de saúde, não é? Temos que desconstruir uma quantidade de coisas. Mas creio que, da minha experiência, cada vez mais isto é uma área em que as pessoas mais facilmente pedem ajuda e que estão abertos cada vez mais a isso, como parte integrante da saúde, como algo natural e normal da saúde física e mental. Sim, eu estou de acordo com aquilo que a Ana diz. Mas já temos que pensar numa coisa, as pessoas que chegam ao nosso consultório já passaram um nível muito grande, ou seja, já quebraram esta questão da vergonha de procurar ajuda, porque há muitas que sofrem porque não dão esse passo. Principalmente aquilo que eu verifico, principalmente quando as dificuldades estão nos homens, os homens têm muito mais dificuldade em procurar ajuda do que as mulheres. Ou seja, mesmo que seja uma questão de disfunção erétil e que mexe bastante com a sua masculinidade, quando vêm em casais, e quando estamos a falar de casais heterossexuais, como é óbvio, quando vêm em casais, aquilo que eu verifico é que já passou muito tempo desde que o homem começou a apresentar os primeiros sintomas e que quando é preciso envolver a parceira no processo terapêutico, já elas não têm tanta paciência porque já esperaram muito tempo e muitas vezes eles vêm quase que encostados à parede para o pedido de ajuda. Quando os sintomas estão na parceira, muitas vezes os homens estão muito mais motivados porque elas procuram muito mais facilmente ajuda, aceitam muito mais facilmente esta dificuldade. Mas todo o processo, tal como disseste na apresentação, todo o processo é fantástico, mas em termos de terapia de casal e sexual, epá, é fantástico quando, por exemplo, tu recebes um casal que está com dificuldades e eventualmente até já a pensarem na separação e que isto é o último passo que estão a dar, e passado algumas sessões te dizem, agora já vejo determinada pessoa como a futura mãe dos meus filhos ou o futuro pai dos meus filhos. Portanto, quando vês que a relação, conseguimos dar a volta e que as dificuldades todas que estavam ali a existir na relação foram possíveis. Porque a sociedade está muito habituada, estamos cada vez mais habituados a ter o prazer no imediato, não é? E quando começam a surgir as primeiras dificuldades é muito fácil nós desistirmos. Ainda por cima agora com as aplicações todas que há e todas as oportunidades que há, é muito fácil descartar e fazer um like ou um dislike nas relações, não é? E aqui aquelas pessoas que apostam na relação muitas vezes veem que vale a pena, e aquilo que costumo dizer é que muitas vezes o facto de terem uma dificuldade não quer dizer que depois da terapia a relação vai ficar muito melhor ou pior, vai a ser diferente daquilo que era. E acho que é isto que é importante e é isto que o trabalho que nós fazemos que nos faz todo o sentido, pelo menos para mim. Mas aqui estamos a falar, e vocês mencionaram muito na questão da terapia física, não é? Ou psicológica, consequentemente física. Mas muitas vezes estamos aqui perante um problema emocional, de relação de conjugal, não é? E não tem que passar por uma questão física. E neste caso, não acham que é sempre a mulher a tomar uma posição de resolução de um problema, vamos debater o assunto, que não conseguimos fazê-lo entre quatro paredes e precisamos de ajuda, quase aqui de um mediador familiar? É porque estamos a falar aqui em problemas físicos e muitas vezes aquilo que estão assentes em problemas emocionais e de falta de comunicação. Ok. Lá está mais uma vez. Eu acho que esta questão dos rótulos é muito complicado. E quando tu dizes não é sempre a mulher, não é sempre a mulher. Tem muitos casos também que são os homens que são mais emocionais e que elas, pelo contrário, são muito racionais ou eventualmente as coisas estão mais equilibradas. Portanto, acho que é muito arriscado nós dizermos é sempre a mulher. Portanto, há mulheres que não são nada emocionais, ou são muito pouco emocionais e estão muito bem com a condição que têm, não sentem qualquer tipo de problema com isso. E nós também não temos que forçar a que elas sejam emocionais, não é? E há homens que são mais emocionais. E outra questão que também tem surgido muitas vezes, e que também é outro mito que nós temos muito
muito na nossa cabeça, que homem que é homem tem que estar sempre pronto para sexo, não é? A questão do Eu ia desejo tocar sexual. também nesse assunto, que é muito importante. É importante Exato. explicar. A questão do desejo sexual masculino, que vai um bocado de encontro àquilo que estávamos a dizer, não é? De facto, cada vez mais, e eu estou a fazer uma tese de doutoramento também baseada na questão do desejo sexual masculino, cada vez mais há mulheres, em casais heterossexuais, mais uma vez, há mulheres que trazem os parceiros porque eles não têm vontade sexual e são elas que querem ter uma vida sexual ativa e que para elas é importante. Portanto, a tal questão do emocional e estas coisas todas que nós muitas vezes ouvimos e que temos aqui, muitas vezes só serve para uma coisa, é para nos criar mais dificuldades. Quando surge uma primeira dificuldade, a dificuldade deixa de ser uma dificuldade e passa a ser um problema. Porque temos na nossa cabeça todas estas crenças de que isto funciona assim, isto funciona de outra forma, portanto não sei se a Ana também está de acordo com essa opinião. Sim, estou de acordo e isso é algo que é realmente muito importante. Nós como seres humanos tendemos, é muito mais fácil e mais confortável nós encaixarmos as coisas em caixinhas, fica tudo mais arrumadinho. Mas a questão é que isso depois é perigoso. E estas caixinhas, estes preconceitos de género, essa questão aqui que estava a falar, não é? Os homens estão sempre disponíveis para, as mulheres têm menos desejo sexual que os homens. As mulheres demoram muito mais tempo. Assim, é claro que, atenção, nós temos números, estatisticamente, sim, é verdade, nós temos médias e temos números, mas as pessoas não são só números e a verdade é que nós temos, eu estava aqui, o Fernando estava a falar e eu estava a lembrar-me, por exemplo, eu já tive situações em que portanto, era no casal a mulher é que tinha a dificuldade sexual, neste caso, por exemplo, o caso era a diminuição do desejo sexual, e foi o marido que procurou ajuda e que me contactou no sentido, ou seja, foi o marido que acabou um bocadinho aqui por empurrar para a terapia. Tive outras situações em que o problema era da mulher e foi a mulher que procurou ajuda. Lá está, há uma variedade muito grande e precisamente nós temos que ter muito cuidado com pessoas, claro, como técnicos, mas principalmente com pessoas em encaixar as coisas aqui em caixinhas e com estes preconceitos que as mulheres são assim e os homens são assim. Não sei se são. Ok, isso é um ponto de vista relevante em que nós devemos estar aqui, se calhar é uma mente aberta e sem preconceitos e que se questiona e que põe em causa, não é? Todas estas caixinhas, não é? Isso é o ponto de partida para que consigamos viver de uma forma mais leve. O Dr. Fernando tocou aqui num ponto que também tem a ver com amor e sexo na atualidade, que diz respeito à forma quase descartável que nós tratamos hoje em dia as relações. Isto tem sido um motivo de queixa em consultório? Sim. Tem sido não só motivo de queixa nesta questão das relações descartáveis, como as questões da adição sexual e também dos fantasmas digitais. Eu costumo dizer os fantasmas digitais, que são aquelas pessoas que, através das redes sociais, entram em contacto com alguém e depois começam a mandar as tais mensagens de amor, muitas coisas, muito encanto, não é? E que de um momento para o outro desaparecem, cortam qualquer tipo de contacto com as suas vítimas. E as pessoas que são vítimas deste tipo de situações depois ficam completamente perdidas, porque estavam a estabelecer uma relação e ficam sem respostas do porquê deste corte. Portanto, cada vez mais estamos pelo menos, não quer dizer que isto seja novidade, mas cada vez mais começam a surgir pedidos de ajuda neste sentido, de pessoas que estão perdidas. E depois há outra questão que também está muitas vezes associada, que é pessoas até a partir de uma determinada idade que têm muita dificuldade em ter relações amorosas, ou seja, não se ligam às redes sociais, ou eventualmente pensam que a partir de uma determinada idade já não faz sentido ir para um bar, para uma discoteca, ficam fechadas em casa e dificilmente conseguem estabelecer relações. Doutora Ana, passo-lhe a palavra.
Sim, no seguimento do que o Dr. Fernando estava a dizer, esta questão do ghosting é uma coisa preocupante hoje em dia, esta questão descartável, é muito mais fácil hoje em dia nós, atrás de um ecrã, descartarmos alguém, não é? E depois os impactos emocionais que isto deixa e afetivos na outra pessoa, ou seja, não é que isto não existisse anteriormente, mas era um processo muito diferente na relação do que é a relação presencial, não é? Acaba por ser, há um abandono, uma sensação de abandono, não é? Só que aqui de uma forma muito mais rápida, não é? De uma forma muito mais cruel, muito mais rápida, e depois também o que é que isto implica? Implica aqui depois uma capacidade de adaptação que nem sempre existe, não é? Porque é algo muito radical. Depois outra questão, eu estava aqui a lembrar-me no seguimento do que estávamos a falar, não só aí das gerações mais velhas, mas eu ia aqui para as gerações mais novas, a questão das apps de encontros e tudo mais. Eu há pouco tempo passei os olhos por um artigo e começa-se a estudar isto cada vez mais, da exaustão psicológica que estas novas gerações já começam a sentir das apps de encontros. Toda esta superficialidade, esta trabalheira que dá falar com muita gente ao mesmo tempo e depois não se ter benefícios não é, concretos e relações significativas desta trabalheira toda que isto dá. Os jovens, estas camadas mais jovens, estão a começar a ficar exaustos disto. Não é? Porque são inúmeras interações, muito mais interações no online do que seriam se nós estivéssemos nos nossos ambientes sociais, não é? De sair à noite, estar com amigos, etc. E isto leva aqui a um desgaste muito grande a nível afetivo também. Eu acho que isto é uma coisa que nós temos de trazer aqui para cima da mesa também para começarmos a refletir. Mas é uma reflexão que já começa a existir em consultório, isto é, eu estou, mas não consigo sair, porque não consigo socializar de outra forma. Isto já não tem nada a ver com a questão da pandemia, isto é, já porque a pandemia estamos aqui em 18 meses, portanto já começamos a desconfinar há uns meses largos, e a questão é, há aqui já um motivo de eu quero, mas não consigo, e então aqui é o meu porto seguro. Não sei se me faço entender com a questão que estou a colocar, que é, por mais que eu queira sair, eu sinto-me confortável agarrada ao meu telemóvel. Através do meu filtro, porque eu tenho um filtro que supostamente me vai colocar mais bonita ou bonita. Porque se eu sair do meu telemóvel, não é? Nesta ideia conceptual, eu vou-me mostrar como eu não sou no digital. Com os seus defeitos e até mesmo com as suas virtudes que não consegue percepcionar corretamente, não é? Ou que já perdem a confiança na percepção que têm delas próprias. Sim. Mas também temos de pensar que há determinadas características de personalidade que eventualmente estão mais propensas a este tipo de comportamentos, não é? Ou seja, pessoas que são mais reservadas, pessoas que têm uma baixa autoestima, baixa autoconfiança, portanto, têm a tendência a refugiarem-se mais neste tipo de relações, através das aplicações, do que alguém que tenha um tipo de personalidade mais autoconfiante. Mas isto também é muito subjetivo, ou seja, mais uma vez meter aqui rótulos de que as pessoas que fazem isto são introvertidas e as que não fazem são extrovertidas também é muito subjetivo. Doutora Ana. Sim, estava aqui agora de repente a pensar realmente nessa questão da autoestima, não é? Da mais-valia, também aquela questão, lá está, nós atrás de um ecrã conseguimos ser algo que pode ser quem eu idealmente gostaria de ser e não quem eu sou verdadeiramente.
E isto pode ser aqui uma defesa, não é? Um escape para muita gente, principalmente que tenha aqui questões ao nível da autoestima, não é? E depois o receio muito grande que existe, o medo da não aceitação, não é? Será que se eu me mostrar como eu verdadeiramente sou, será que me aceitam? E depois isso vai ter que ser tudo naturalmente desconstruído, não é? Porque depois essa máscara, não é, terá que eventualmente acabar por cair de alguma forma e lá está, comecei esta conversa a falar em compromisso, não é, e tudo isto requer entrega, requer verdade, requer, portanto, não é possível estar numa relação verdadeiramente de compromisso, não é, com todas estas máscaras e isso eventualmente terá que ser tudo trabalhado, não é? Muitas vezes estas questões vêm mesmo desde idades muito pequenas, não é? Ou seja, aquilo que costumo verificar é que aquelas pessoas que têm mais dificuldade em expressar as suas emoções e afetos tiveram um comportamento destes com os pais, ou seja, os próprios pais não enriqueceram esta capacidade de expressar as emoções. E estas pessoas, com o avançar da idade, se não tiveram oportunidades para ir reajustando esta capacidade, porque eu acredito que nós, todas as nossas experiências vão nos moldando, não é? E há aquelas relações amorosas que, apesar de podermos ter a tal falha na infância, nos conseguem, de alguma forma, ensinar o que é o amor. Mas é preciso que as pessoas também estejam dispostas a isso. Abertas. Sim, mas verifico muitas vezes que estas pessoas que têm mais dificuldade em expressar as emoções e os afetos tiveram esta ausência também da parte parental. Sente-se o mesmo, doutora Ana? Sim, eu também, bem, eu aqui agora puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha porque eu sou psicodinâmica, portanto aqui vou sempre buscar um bocadinho também aos modelos da psicanálise e beber um bocadinho muito a tudo o que é isto, o que é a infância, que impacto é que a infância e as nossas figuras primárias, que impacto é que tiveram e é claro que as nossas relações como adultos acabam por ser um espelho do que foram as nossas relações em crianças, não é? Do que é que fomos alimentados ou não, sendo que, lá está, como o Dr. Fernando estava a dizer, é claro que ao longo da nossa vida as relações que nós vamos tendo podem ser reparadoras ou não, ou mais traumáticas ainda, não é? Claro que é melhor a primeira via, não é? E que vão sendo reparadoras, mas nem sempre, lá está, as pessoas nem sempre sozinhas conseguem ter, mesmo que as relações possam ter algum potencial reparador ou terapêutico, nem sempre se consegue fazer esse caminho sozinho. E isto, lá está, como há bocado estava a dizer, são coisas depois muito mais profundas que aqui normalmente já são trabalhadas numa psicoterapia individual, não é? Mas que são sempre passíveis de serem trabalhadas e de serem melhoradas, não é? Para depois para o bem-estar relacional. A doutora Ana fez aqui o link com a última questão, que estamos aqui agora com 5 minutos para fechar, que é porque é que devíamos todos, ou a maior parte de nós, fazer terapia? Ui. Bem, porque todos nós temos alguma coisa para melhorar ou para acrescentar, porque todos nós não nos conhecemos assim tão bem, às vezes, quanto achamos que conhecemos, não conhecemos assim tão bem os nossos padrões relacionais quanto achamos que conhecemos. E em última instância, para sermos mais felizes, para estarmos melhor connosco próprio e com os outros. Muito obrigada, Dr. Fernando. Bem, basicamente, em termos da psicoterapia, eu compreendo que há pessoas que eventualmente não sentem esta necessidade, não é? Ou seja, a psicoterapia só faz sentido se a pessoa tiver esta necessidade de sentir que precisa de ajuda. Não faz sentido se a pessoa for empurrada, porque muitas vezes também apanho situações dessas,
de casais ou até de pais que trazem os filhos que sentem que ele precisa de uma psicoterapia e então trazem, e isso não traz qualquer benefício. Eu acho que o importante nisto é nós, enquanto especialistas, irmos mostrando os benefícios que isto traz e depois serem as próprias pessoas a procurarem-nos cá e não sermos nós a fazer outdoors a dizer que todos precisam de psicoterapia, ou seja, deve ser uma necessidade interior e não uma necessidade imposta. Quando dizes aí que todas as pessoas têm que fazer ou devem fazer, não sei como é que foi, não é? Acho que deve ser uma coisa pensada e depois aí faz sentido. Porque se for uma coisa imposta, nós não, Sim. Por muito trabalho que se dedique, dificilmente vamos ver resultados e depois vai ser frustrante para a própria pessoa e vai ser frustrante também para o terapeuta. 100% de acordo. A questão faz, porque ninguém, não se consegue ajudar ninguém que queira ser ajudado, portanto esse é um princípio que devemos ter em consideração, mas há realmente aqui uma diferença muito grande quando nós olhamos aqui para os nossos irmãos, não é, como nos costumamos chamar, no Brasil, em que se começa a fazer terapia desde muito, muito jovem, de uma forma, e é visto com um olhar muito saudável, a terapia. Faz parte. Não é? Portanto, e nós ainda achamos que fazer terapia, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, é realmente aqui um problema de um maluquinho. Isto permitam-me ser aqui um bocadinho, ter aqui a expressão popular, mas é muitas vezes aquilo que se ouve e não é de todo. Quero-vos agradecer por este tempo, porque foram 40 minutos que passaram a correr, portanto ainda tínhamos aqui mais conversa para continuar e para este podcast. Muito obrigada pelo vosso tempo, até uma próxima. Obrigado. Obrigada muito também. Muito obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada, continuação. Thank you.